ver agora uns exemplozinhos para a gente ver se a gente melhora. Escreva a expressão geral que determina os arcos côngruos ao arco de medida. Então, a gente vai tentar encontrar essa primeira determinação. Para encontrar a primeira determinação, eu preciso encontrar o arco, aquele arco inicial. Vamos lá. 120 é um ângulo que é menor do que 360. Quando a gente tem um ângulo que é menor do que 360, eu não preciso fazer nada. Basta dizer que é esse ângulo, tá vendo? 120 mais K vezes 360. K aqui eu não vou substituir por nada, porque isso aqui é a expressão geral desse ângulo com K pertencente a zero. Lembrando que a gente tem que colocar isso aqui, ó, porque o K pode ser qualquer um. Então, a expressão geral é que eu posso encontrar qualquer ângulo côngruo a ele. Ah, se eu pedisse, eu quero um ângulo côngruo a 120 graus. O que, é que você ia fazer aqui? Você ia substituir o K por 1, por 2, por 3, por 5 e assim por diante. E aí encontrar vários arcos côngruos. Por exemplo, se eu substituir K por 1 aqui, vai ficar 120 mais 360, 480. 480 é um arco côngruo a 120, como a gente viu no exemplo anterior. O outro ângulo, 860. 860 graus é um ângulo maior do que 360. Então, eu preciso descobrir primeiro quantas voltas ele dá e ao mesmo tempo que eu descubro quantas voltas, eu descubro quem é meu ângulo. Como é que eu faço isso? Basta dividir 860 por 360. Então, 860 dividido por 360 dá 2. Porque 2 vezes 360, 720. Então, 860 menos 720 dá 140. Ah, professora, como é que eu vou saber qual é o valor? Importante, você pode usar aquela tabelinha, multiplicar 360 vezes 1, 360 vezes 2, 360 vezes 3, fazer aquela tabelinha e consultar. Ou então ir testando quantas vezes vai dar. É um teste, é divisão, assunto do sexto e do sétimo ano, gente. E da educação infantil quase toda, né? Então, 140. Esse aqui, ó, é a quantidade de voltas. E aqui é o ângulo da primeira determinação, que é o alfa, o AP. Ou seja, 860 vai ser igual a 140 graus, ó, que é o resto aqui, mais 2 vezes 360. Por que 2? Porque deu 2 voltas. E a expressão geral, a gente tira agora o 2 e bota com o K. 140 mais K, 360. Bem simples. Então, quando você tiver um ângulo em grau e quiser saber a expressão geral ou a primeira determinação positiva, basta dividir ele por 360. O quociente é a quantidade de voltas e o resto é o ângulo da primeira determinação. É o alfa, né? Vamos agora para quando a gente tiver escrita com π, né? Em radianos, 31 π sobre 7. Ó, qual é o segredo aqui? Eu quero deixar ele com 2π. Tá vendo? Então, eu tenho que descobrir qual vai ser a divisão que eu vou fazer aqui, ó. Se você ver aqui, ele pegou 31π e fez a seguinte decomposição. 3π sobre 7 mais 28π sobre 7. Por que 28π sobre 7? Porque quando eu divido aqui, ó, dá 4. Você pode fazer da seguinte maneira para facilitar. O denominador aqui não é 7? Então, você poderia fazer o dobro de 7, 14. Então, ficaria 3π sobre 7 mais 14π sobre 7 mais 14π sobre 7. 14π sobre 7 dá 2π, porque 14 dividido por 7, 2. Então, 2π mais 2π daria o quê? 4π. Importante é que esse número que fica aqui, ó, sempre dê um múltiplo do que está no denominador para que dê um resultado positivo. 2π, 4π, 6π e assim por diante. Porque quando eu trabalho com π, eu tenho que deixar aqui, ó, 360. No outro exercício, eles ensinam, a gente vai ver uma outra forma de conseguir isso também. Então, isso aqui ficou com 3π sobre 7 mais 2 vezes 2π. Porque aqui, ó, 4π eu posso desmembrar em 2 vezes 2. Onde K é o número de voltas e 3π sobre 7 é a primeira determinação. Então, a expressão gerada é dada por 3π sobre 7 mais K, 2π. Essa aqui é a forma geral de escrever o ângulo
e aqui aqui é a expressão geral, e aqui é a forma que você explicita a primeira determinação. Vamos ver mais esse exemplo aqui. Escreva a primeira determinação positiva e a quantidade de voltas completas nas circunferências dos arcos a seguir. Determine ainda a expressão geral da medida dos arcos côncavos. Vamos ver a letra A. A primeira determinação positiva corresponde ao resto da divisão de 1450 por 360. Da mesma coisa que a gente fez, Divide aqui, e encontra 360 vezes 4, dá 1440. 1440 menos 1450, ou ao contrário, né, gente? Dá 10. Então, aqui é a primeira determinação positiva, que é o resto, e aqui é a quantidade de volta. Ó como ele fez aqui o desenho, 4 voltas. O ângulo que fica é o de 10 graus, tá vendo? 1450, porque depois de dar 4 voltas, fica aqui a primeira determinação, 10 voltas. Então, portanto, 1450 graus é igual a 10 graus mais 4 vezes 360. A expressão geral tira o 4, substitui pelo K, e fica aqui a expressão geral. Então, se você tiver um ângulo em forma de grau, divide por 360. Próximo. Olha o que ele faz aqui, que é interessante. A gente não precisa descobrir, lá a gente dividiu o ângulo por 360. Aqui a gente também vai dividir por 360, só que em forma de π, que é 2π. Lembra que 2π é igual a 360. Como é que a gente faz uma divisão de frações? Mantém a primeira fração, a fração de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. 2π, qual é o inverso de 2π? 1 sobre 2π. Ficou, esse π eu corto com esse π eu corto com esse π, tá vendo? Esse, então some. Fica 15 vezes 1, 15, 4 vezes 2, 8. Quanto é 15 dividido por 8? 1 é a quantidade de voltas, dividido, e 7 é o que sobrou. Como é que a gente vai escrever isso agora? 7π sobre 4 é o meu arco, Então, 15π sobre 4 menos 2π, você fazendo aqui, perdão, gente, errei. Aqui a gente achou a quantidade de voltas. Como agora a gente vai precisar descobrir qual é o ângulo que vai sobrar pra gente, 15π sobre 4 menos 2π. Por que 2π, gente? Porque eu só tive uma volta. Se fosse 2 voltas, seria 4π. Fosse 3, 6π, e assim por diante. Então, fazendo o cálculo aqui, esse é um cálculo de soma de frações de denominadores diferentes. A gente pega o mesmo denominador 4, faz 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 15 dá 15. 4 dividido por 1, porque aqui não tem nada, dá 4, vezes 2, 8. Então, 15 menos 8, 7. O mesmo 7 é daqui. Então, como é que vai ficar essa determinação? 7π sobre 4. Gente, 7π sobre 4 é tudo isso aqui, tá vendo? Então, o que é que aconteceu? A primeira determinação é 7π sobre 4. E a expressão geral é dada por 7π sobre 4 mais k vezes 2π, com k pertencente a 0. Esse aqui é um pouquinho mais chato, porque quando a gente trabalha com π, a gente precisa ter mais atenção. Quando a gente trabalha com ângulos, é bem mais simples, tá bom? Então, uma dica, se você tem dificuldade de transformar isso aqui em trabalhar com π, trabalhar em radianos, você pode transformar 15π sobre 4 em ângulos, né, em graus, e depois, quando você chegar ao final do resultado, transformar o resultado em graus em radianos. Porque se a pergunta é em radianos, a gente vai querer o resultado em radianos. Tá bom? Pode ser feito desse jeito e pode ser feito dessa forma que eu falei. E para encerrar, agora, em vez de dar o desenho, em vez de dar o valor, eu dei o desenho. Só que o ângulo que a gente está trabalhando aqui, é 5π sobre 4. Ele é um ângulo que é menor do que 360, tá vendo? AB, AB. 5π sobre 4. É menor que 360. Então, como é que eu escrevo a expressão geral dele? Pego o valor do ângulo, que é 5π sobre 4, que é a primeira determinação, e faço mais k vezes 2π. Gente, esse é um assunto que quanto mais você faz exercício, mais você aprende. Então, assim, revejam se vocês tiveram dúvidas, revejam.
esse vídeo, vejam o que é que dá para fazer, procurem exemplos também, outros vídeos na internet, não precisa ficar preso a isso daqui. E tentem usar, porque a gente vai usar essa questão da primeira determinação muito quando a gente estiver calculando o seno e cosseno de alguns ângulos por aí, tá bom? E para a gente encerrar, eu deixo uma frase para vocês aqui, ó. Descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter nas provas. Eu não gosto de colocar boa sorte em prova. Eu boto sempre boa avaliação. Porque sorte tem quem estuda. Bom, cheiro.